Olá, meu querido estudante, minha querida estudante, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do canal VC na Geografia com o professor Vitor Cardenuto. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre relevo, tá? O que é o relevo, né? Relevo nada mais é do que a forma da superfície terrestre. Como nós compreendemos já, você que gosta de geografia aí, você deve saber que a superfície do nosso planeta, ela não é assim da forma como nós vemos no globo terrestre, né? Toda lisinha. Ela é cheia de imperfeições. Então, essas formas diferentes que aparecem na superfície do nosso planeta Terra são chamadas de relevo, certo? Então, mas o que forma esse relevo? O que dá essa forma à superfície do nosso planeta? Né? Então nós vamos falar aqui especificamente hoje de dois agentes transformadores do relevo, transformadores, aquele que muda a forma. Então, ao longo da história, né, geológica do nosso planeta Terra, nós tivemos aí dois agentes transformadores, especialmente, né, falando, que são os agentes transformadores do relevo, que são aí os agentes internos e os agentes externos, tá? Como essa aula aqui é uma aula direcionada para o sexto ano, então nós temos que já nos adaptar com uma nomenclatura mais específica da geografia, que são os agentes endógenos e os agentes exógenos, tá? Vamos lá então? Então aqui nós temos, primeiro nós vamos falar dos agentes internos, que são os agentes endógenos, tá? Por que internos, professor? Por que agentes internos? Porque eles moldam o relevo, né? Eles transformam o relevo de dentro para fora, de dentro do nosso planeta, né? Da parte interior do nosso planeta para fora. E quais são esses agentes endógenos? Nós temos aqui o tectonismo, né? Que seja o movimento das placas tectônicas, o choque dessas placas, muitas vezes, o afastamento dessas placas, ela muda a forma do relevo, tá? O vulcanismo, ou seja, a ação de vulcões, né? Que ao longo do tempo vão expelindo aí o magma do interior do nosso planeta e vão transformando a forma do nosso relevo. E nós temos também os terremotos, né? Os abalos sísmicos, eles também transformam o nosso relevo de dentro para fora, do interior para o exterior. Beleza? Tranquilo. Aqui, depois nós temos os agentes externos, que são chamados de agentes exógenos, tá? Por que externos? Porque eles transformam o nosso relevo, eles transformam a forma da superfície terrestre de fora, certo? Então, pessoal, os agentes externos, né, ou os agentes exógenos, eles moldam o relevo através do processo de intemperismo. E o que é o processo de intemperismo? Ele é o desgaste tanto físico, quanto químico, quanto biológico da superfície do nosso planeta. Então, geralmente, através aí, vamos dar o exemplo, por exemplo, de formações rochosas mais antigas, por exemplo, dos escudos cristalinos. Aí você pega uma serra, né, formada ali por rochas. Ao longo dos anos, a ação ali da variação de temperatura, da chuva naquela rocha, vai tirando ali detritos dela, né, sedimentos dela, que vão acabar sendo depositados nas áreas mais baixas do relevo, formando então as bacias sedimentares e depois de milhões de anos as rochas também conhecidas como sedimentares, que a gente viu na aula passada que eu dei sobre os tipos de rocha, beleza? É importante também salientar, pessoal, que tudo isso daqui ele é um fator determinante, né? A forma do relevo, da superfície da Terra, é um fator determinante para a ocupação, né, pelas pessoas, pelas sociedades. Há muito tempo,
né? As sociedades ali, os seres humanos procuravam lugares que tinham um relevo ali favorável para a ocupação. E o que é um relevo favorável para a ocupação? Geralmente lugares planos. Com exceção aí de algumas sociedades, por exemplo, como os incas, né, os astecas, que principalmente os incas habitaram ali regiões muito montanhosas. Por quê? Justamente para dificultar aí a ação dos inimigos, né, a invasão dos inimigos. Mas de uma maneira geral, os homens sempre procuraram, os seres humanos sempre procuraram áreas de planícies para habitar, certo? Hoje já, pela quantidade de seres humanos, pela quantidade de população no planeta, muitas pessoas acabam habitando em áreas de risco, áreas onde o relevo não é propício para a ocupação. É o caso que nós vemos muitas vezes nas comunidades, nas favelas, nos assentamentos, e que acabam aí ocasionando grandes problemas e até tragédias, porque aquele relevo não é favorável para a ocupação humana. Beleza? Então, pessoal, dando continuidade aqui na nossa aula, nós vamos falar sobre as formas do relevo. Primeiro nós vamos falar sobre as formas do relevo continental, ou seja, dos continentes, né? Onde não está aí tomado pelo oceano. Nós temos as formas do relevo continental e as formas do relevo oceânico, beleza? Então, as formas do relevo continental, elas recebem algumas classificações de acordo com as suas características visíveis e de acordo com a sua formação, do que são formadas, beleza? Então vamos lá. Primeiro que eu vou falar para vocês é sobre as cadeias de montanhas. Cadeias de montanhas também são chamadas de cordilheiras, ou então até de dobramentos modernos. Como se formaram as cadeias de montanha? As cadeias de montanhas, só para deixar claro, aqui no Brasil nós não temos cadeias de montanha. Por quê? Porque as cadeias de montanha são formadas geralmente pelo choque entre as placas tectônicas. E esse choque ele causa aí muitas vezes um dobramento, né, da borda dessa placa tectônica. Então por isso que é chamado de dobramentos modernos, porque no tempo geológico, não faz muito tempo, né, quando levamos em consideração aí o tempo geológico, que esses dobramentos aconteceram. E quais são esses dobramentos? Por exemplo, exemplos, né? Nós temos aí o Himalaia, na Ásia, né? Nós temos a Cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul, porque são áreas que ficam nas bordas de placas tectônicas que se chocaram. Então, no momento do choque, elas promoveram ali o dobramento dessas bordas, beleza? Depois nós temos as planícies, né? As planícies, elas, como o próprio nome já nos remete, elas são áreas planas. Geralmente, elas são áreas litorâneas. Por exemplo, aqui na nossa região, na cidade de Ilha Comprida, é uma planície. Por quê? É uma área plana e próxima ao mar. Mas as planícies também podem ocorrer entre as cadeias de montanhas. Beleza? Depois nós temos as depressões. O que são as depressões, né? No sentido geomorfológico, nós podemos dizer que as depressões, elas são áreas que são muito abaixo, né? Que possuem uma altitude muito abaixo do relevo ao seu redor. E aí nós temos dois tipos de depressão que vocês vão ver mais para frente, mas eu já quero adiantar para vocês. É a depressão absoluta, onde essa altitude é abaixo do nível do mar, e a depressão relativa, em que ela é somente abaixo do relevo ao seu redor. Beleza? No Brasil, nós só temos depressões relativas, tá? Não possuímos aí depressões absolutas. Beleza? E aí, por último, nós temos aqui os planaltos, tá? Planaltos são áreas, geralmente, né? Os planaltos, eles são aí formados por relevos aí mais antigos, né? Formações geológicas mais antigas. E os planaltos, eles possuem aí algumas características interessantes que eu vou mostrar já já para vocês. Então vamos lá. Os planaltos, pessoal, eles podem ser divididos aí em dois tipos, né? Planaltos que apresentam aí serras e planaltos que apresentam escarpas, beleza? Então o que são as serras? Serras
são aquelas, quando você olha aquele relevo e você vê vários, vamos dizer assim, vários morros, né? Vários morros com os picos irregulares, ou seja, mais arredondados. O que significa isso? Que aquele relevo é antigo e já passou por uma série de processos, como a gente viu, de processos de intemperismo e já foi erodido uma boa parte daquele pico. E as escarpas já são áreas aí dos planaltos que já lembram mais degraus, tem os seus picos um pouco mais pontiagudos, tá? Os planaltos que se formam em áreas sedimentares, geralmente eles têm o topo mais plano, e aí são chamados de chapadas, beleza? Agora nós vamos para as formas de relevo oceânico. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho agora do relevo submarino, né? O relevo oceânico, como você preferir aí. Nós temos aqui no relevo submarino, nós temos algumas características que pode ser que para você que está aí no 6º ano seja um pouquinho difícil de compreender, mas eu peço principalmente para os meus alunos do 6º ano aí da escola ESA que consultem o seu material, que vai ter toda uma base aí de ilustração para que vocês possam entender, beleza? Então vamos lá. No relevo submarino, partindo da costa, né, da praia, vamos dizer assim para ficar mais fácil de entender, partindo da praia para o alto mar, nós temos primeiramente a plataforma continental. Então essa plataforma continental, qual que é a característica? A característica é que ela possui declividade, ou seja, né, um desnível, mas um desnível muito pequeno em direção ao alto mar. Então quando você vai entrando na praia, você vai indo em direção ao alto mar, né, mas tem um desnível aí não muito grande. Essa plataforma continental, então, partindo da praia para o alto mar, é a primeira forma de relevo que nós temos contato. Depois da plataforma continental, vem o talude continental. E esse talude continental, ele apresenta grandes desníveis, certo? Então, ele pode chegar aí a um desnível de até 4.000 metros, né? Ou seja, 4 quilômetros de profundidade. Isso já um pouquinho mais afastado da costa, beleza? Depois, nós temos aqui, né, os relevos já oceânicos, né? As áreas mais afastadas da costa. E aí nós temos, por exemplo, as bacias oceânicas, que elas têm aí, são áreas extensas, né? E áreas de uma profundidade aí considerável, mas que elas mantêm nessas bacias um relevo meio que, vamos dizer assim, plano, tá? Não tem muitas irregularidades. As fossas oceânicas, geralmente elas se formam em áreas, o quê? Em áreas de placas tectônicas, de contato, né, de placas tectônicas. Então, por exemplo, nós temos aqui um exemplo, a Fossa das Marianas, que é o lugar, o relevo mais baixo, por exemplo, do nosso planeta, né? A parte onde você pode ir mais longe lá, cerca de 12 quilômetros de profundidade, as fossas oceânicas. São áreas estreitas, né? Mas muito compridas, como se fosse uma fissura mesmo, né? Uma rachadura. E aí nós temos as dorsais oceânicas. O que são dorsais oceânicas? São as cordilheiras, né, que nós vimos na lousa passada, as cordilheiras que se formam, então, na superfície continental, agora elas também se formam no submarino. E aí elas não chegam, né, a aflorar, né, a despontar para fora d'água, mas elas formam aí grandes cadeias de montanha, vamos dizer, submersas. Né? Um exemplo, nós temos a dorsal atlântica, que é gigantesca aí, formação rochosa embaixo do mar, beleza? No submarino. Tranquilo? Vamos continuar nossa aula então. Vamos lá, pessoal. Vamos fazer uma introdução do relevo brasileiro aqui. Provavelmente aí nós vamos ver mais para frente mais características e mais detalhadamente o relevo brasileiro. Beleza? Primeira coisa que nós temos que falar e observar no mapa brasileiro, né, no mapa da altimetria brasileira, ou seja, da altura, altitude do relevo brasileiro, nós vamos ver que o relevo, né, do nosso país, ele é um relevo relativamente baixo. Por que relativamente baixo? Porque nós estamos no centro de uma placa tectônica, né, da placa tectônica sul-americana.
por estarmos nesse centro dessa placa tectônica, os agentes internos, eles não têm muita influência no nosso país. Então não provocam aí o soerguimento, né? Soerguimento do relevo, formando aí cadeias de montanhas e assim por diante. A área mais, né, o pico mais elevado aí do nosso país, a área mais alta do nosso país, do relevo do nosso país, é o Pico da Neblina, no estado do Amazonas, em fronteira ali com a Venezuela, que tem 2.995 metros. No Brasil, nós temos 3 formas de relevo predominante, né? Os planaltos, certo? Que são aí geralmente formados aí no período lá pré-cambriano, são formações muito antigas. Nós temos as planícies, que geralmente são resultados aí, muitas vezes, de sedimentação desses planaltos, né, do processo de intemperismo que acontece neles. E nós temos as depressões relativas, que eu já falei ainda nessa aula, tá? Depressões relativas são áreas em que tem ali uma altitude bem menor do que o relevo ao seu redor, mas ainda sim não abaixo do nível do mar, que as depressões que têm altitude abaixo do nível do mar são chamadas de depressões absolutas. Beleza? Pessoal, eu acredito que é isso daqui que vocês precisam saber sobre o relevo. Falamos um pouquinho aqui sobre o relevo continental, as formas do relevo, os agentes transformadores do relevo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, os meus alunos podem me procurar, que eu estarei sempre à disposição de vocês, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe vocês. Fui!